neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Não há melhor amigo do que Cristo, meu Senhor. Nos transes que passei, foi meu consolador. Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei, mas Ele me ajudou e a dor passou. Na hora do sofrer é que a gente vê o amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus. Enquanto meu amigo for Jesus. Na hora do sofrer é que a gente vê o amigo, e no meu padecer Jesus caminhou comigo. Riquezas, ambições do mundo nada me seduz, enquanto meu amigo for Jesus. Enquanto meu amigo for Jesus.
porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amados ouvintes, o que estamos citando está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4 até o verso 6. Ele está falando de armas. Ele disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se alguém perguntasse que armas são essas, a resposta começaria por aqui. Não são armas carnais. As armas carnais não compreende, nós não podemos compreender que as armas carnais sejam somente as bombas, os mísseis, as granadas, tais coisas, como armamento bélico. Não. As armas carnais compreendem, antes de tudo, o eu, o ego, a razão, os sentimentos, o afeto, a memória, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, estes sentidos do espírito e do corpo são armas carnais. São armas pelas quais os homens tomam as armas bélicas, trabalham pelos mísseis e demais armas bélicas. A razão, o sentimento e etc., tem levado as pessoas a se armarem de uma maneira material, porque essas são armas carnais. É certo que, através desses sentidos, nós nos defendemos, nós nos alimentamos, nós enxergamos, nós ouvimos, e por isso nos armamos, carnalmente falando. E uma vez armados, carnalmente falando, nos armamos materialmente falando. Agora o apóstolo São Paulo está falando a pessoas, a igreja, de uma experiência especial do corpo de Cristo, que não se arma para a milícia, para a luta, com armas carnais, porque a razão tem se tornado uma inimiga capital da fé. Enquanto a razão pede prova, a razão quer, como a lógica, pegar, sentir, ver, cheirar, ouvir, etc., a fé age completamente o contrário.
A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé se torna em um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E somente alimentados por uma inspiração divina, a nossa alma, que é a natureza do Espírito, pode nos levar a trabalharmos e vivermos como quem não vai ficar aqui, mas que tem uma morada celestial. E por isso se arma não com a armadura carnal, mas sim com as armaduras celestiais. O mesmo apóstolo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ouvintes, aí está. Paulo, naturalmente conhecendo a armadura de um soldado romano, tomou aqueles instrumentos de guerra, tomou aquelas armaduras materiais, como um tipo apenas, para as armaduras espirituais. Ele falou sobre a couraça da justiça. Ele falou sobre os calçados na preparação do Evangelho da paz. Ele falou no escudo da fé. Ele falou do capacete da salvação. Ele falou da espada. No caso, a espada do cristão é a palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus é, sem dúvida alguma, a espada que o Espírito usa. Então nós temos encontrado pessoas cansadas e desanimadas à margem do caminho. Se desanimaram, enfraqueceram e deram por entregue, dizendo que não conseguem prosseguir. Por quê? As astutas ciladas do diabo, as potestades do ar, todas estas coisas do inimigo não devem ser combatidas com armas carnais, porque isso provoca apenas contendas e demais coisas. Elas vêm nos lugares celestiais e ninguém deve se escandalizar com isso. Absolutamente não. Foi na reunião dos santos que Satanás estava para apontar o caso de Jó a Deus. E Paulo disse
que nós tínhamos que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Você vê, se o seu lar, começando de seu corpo, não é um lugar celestial, não há luta. Não há luta contra as astutas ciladas do diabo. Tudo que o mundo cria, tudo quanto é invenção, tudo quanto é moda, não pede licença para entrar naquele lar. Mas, quando ele bate num lar, que é um lugar celestial, num corpo que é um lugar celestial, então há luta. E esse soldado, esta mulher, este homem, esta moça, essa criança, esse moço, esse crente, sabe perfeitamente que as armas carnais não são próprias para essa milícia. Não resultam em vitória, mas antes fracasso, desânimo. Sim, isto é verdade. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Agora, elas são poderosas? Sim, perfeitamente. Por isso elas são poderosas, justamente porque não são carnais. O conhecimento intelectual da Bíblia é uma arma carnal apenas. É por isso que esse conhecimento intelectual da Bíblia não forja, isto é, não gera verdadeiros cristãos. Não. Você pode pregar a mesma coisa que um homem ungido de Deus prega, citar a mesma escritura, mas aquilo não vai gerar um crente da qualidade que aquele outro que é ungido pelo Espírito Santo para pregar sua palavra gera. Porque é uma arma usada simplesmente no sentido carnal, intelectual. E isso não é poderoso, é letra apenas. Mas Paulo disse, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos. Fortalezas? Satanás tem levantado fortalezas para destruir os filhos de Deus. Mas o que foram os muros da grande Jericó para Israel, para Josué? Nada. O que valeu os muros e toda a guarnição de Jericó para o povo que estava lá dentro? Nada. Mas eu pergunto, qual israelita que podia entrar na casa de Raabe e matá-la? Nenhum deles. Nenhum deles. Qual foi a arma de Raabe, a meretriz? Foi a obediência, crendo apenas num cordão vermelho que aponta para o sangue de Jesus Cristo. O que valem as fortalezas? O que valem as grandes denominações? Não valem nada, como os muros de Jericó. Não foram nada para Josué e também não puderam salvar aquele povo que estava dentro deles. Assim também são as denominações. O aguilhão da morte foi quebrado. Essas fortalezas estão caídas, porque as armas da milícia dos filhos de Deus não são carnais. E a mensagem final entrou e tira lá de dentro a Raabe eleita. Isso me faz alegrar o coração. E essas armas destroem os conselhos, porque o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma mulher cristã não anda segundo esta moda. Moda é conselho como se deve vestir. Um homem cristão não anda segundo os conselhos dos ímpios.
Um verdadeiro cristão não anda segundo os conselhos intelectuais. Isto porque as armas poderosas em Deus destruíram estas fortalezas, destruíram estes conselhos dogmáticos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a ciência de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que diz o mesmo apóstolo São Paulo nesta carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmã, irmão amado, aqui está a arma do cristão. Se porventura nos encontramos aí, de vez em quando, amarrotados, contristados, frustrados, é porque usamos outras armas. Usamos a razão, os sentimentos, os afetos, a memória, o raciocínio. É porque usamos somente a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Mas quando nós passamos por cima de todas estas coisas, a nossa fé passa por cima de todos esses sentidos, porque o sentido está dizendo, está doendo. O sentido é para você sentir a dor, os sintomas da doença. A fé é para você se assegurar em sua cura, em seu perdão. É para você se assegurar na palavra de Deus. Essa não é uma arma carnal, material. A fé passa por cima de todas estas dúvidas, todos esses sentimentos, todas as emoções, todas as sensações. E espera, porque ela é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Pela fé você já venceu, pela fé você já conseguiu, pela fé você já tem, não vai conseguir, você já conseguiu. Essa é a arma do crente revelado pelo Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Destrói todos os conselhos, todas as falsas doutrinas. Uma doutrina é um conselho. Paulo disse em Atos dos Apóstolos, à igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Isto é verdade? Perfeitamente correto. Então uma doutrina é um conselho, como se crer, como se viver, como se portar. Uma doutrina deve ser pronta para corrigir, redarguir, exortar a sã doutrina. Oh, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê fé nestas armas da milícia do cristão, que não são carnais e por isso são poderosas para destruir as fortalezas, as paredes, para destruir os conselhos dos ímpios em nossos sentidos, em nossa memória, em nosso caráter. Que Deus nos abençoe nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão.
Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Pela fé conhecemos a Cristo, que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz. Pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei. Pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vilo da sal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé um gozo infinito lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor.